A jornada de trabalho e o tempo de espera. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto. A jornada de trabalho, ela tem previsão legal no artigo 58 da CLT e artigo 7º da Constituição Federal. Ela traz uma regulamentação de jornada máxima de 8 horas diárias e 44 semanais. Além desse artigo, para a categoria específica de motoristas profissionais, o artigo 235C foi introduzido na CLT em 2012, com grande alteração em 2015. Esse artigo, ele traz uma regulamentação específica para esta categoria de motoristas profissionais e também se estende aos ajudantes e demais profissionais, como, por exemplo, um operador de máquinas, que está acompanhando aquele motorista profissional para a execução de um trabalho e ao final vai retornar com esse motorista profissional. Então, para esta coletividade específica, se aplica o artigo 235C da CLT. E o que traz esse artigo de novidade, de inovação em relação às demais categorias? Logo no caput do artigo 235C, é elencado que a jornada também é de 8 horas semanais, com 2 horas extraordinárias, que é possibilitada a realização, porém, por convenção ou acordo coletivo, pode se estender até 4 horas extraordinárias. Este artigo também prevê em seus parágrafos que o tempo de espera ele é excluído da jornada. Então, ele não é computado na jornada, como ele também não é considerado hora extraordinária. O tempo de espera, ele é destacado da jornada de trabalho e a remuneração é diferenciada. O tempo de espera, especificamente falando, ele é aquele tempo em que o motorista, ele permanece aguardando carga ou descarga, como também aquele tempo que ele permanece em fiscalização. Então, ele está em uma fila de fiscalização fiscal alfandegária e ali ele permanece, às vezes, por dias esperando. Esse tempo, ele é exatamente o tempo de espera. Como também aquele profissional que chega para descarregar o caminhão numa determinada empresa e ali ele tem que permanecer aguardando. Pequenas movimentações no veículo não descaracterizam o tempo de espera. A legislação prevê exatamente desta forma. O profissional ele pode sim precisar movimentar o veículo e nem por isso é descaracterizada a hora de espera, o tempo de espera. A remuneração desse tempo de espera ele é diferenciado. A remuneração ela é 30% do valor da hora normal. Então, na prática, você precisa destacar essas horas de espera e remunerar 30% da hora normal. Porém, não pode existir pagamento inferior. Apesar de ser destacada essa hora, esse tempo de espera, o funcionário ele não pode ter prejuízo no recebimento mensal. O recebimento mensal dele precisa ser assegurado o mínimo da categoria. O salário base, ele tem que ser assegurado. Por mais que esse funcionário permaneça muito mais tempo em espera do que efetivamente trabalhando, tem que ser assegurado o pagamento mínimo mensal. Outra característica são os fracionamentos de intervalo. Então, o fracionamento do intervalo entre jornadas, o interjornada. O tempo do interjornada, geralmente, é obrigatório período de descanso ininterrupto de 11 horas. Porém, para o motorista profissional, o período ininterrupto tem que ser de 8 horas. Porém, para chegar nas 11 horas mínimas da lei, nas próximas 16 horas após encerrado o período de descanso, tem que ser assegurado que ele usufrua essas horas. Então, vamos supor que esse funcionário ele usufruiu de 8 horas diárias.
de descanso ao final da jornada. Ele precisa de mais 3 horas para chegar em 11 horas de descanso. Essas 3 horas para chegar em 11, precisa ser assegurado que nas próximas 16 horas ele goze desse intervalo. Outra característica dessa lei específica para motorista profissional: intervalo para refeição e descanso. Também tem o mínimo de 1 hora, porém ela pode ser conciliada com aquele tempo trazido obrigatório pela lei de trânsito. Então, a lei de trânsito para o transporte de cargas, por exemplo, ele determina que a cada 6 horas de direção tenha 30 minutos de descanso. Esses 30 minutos de descanso podem coincidir com a 1 hora de intervalo intrajornada, horário de refeição e descanso. Então, são características específicas dessa lei. Porém, para que você faça esse destacamento, tem que haver o controle. Neste sentido, realizando o controle, e especificamente para essa categoria profissional, é perfeitamente possível a aplicação do tempo de espera no controle de jornada dos profissionais.